estou. Quantos anos eu estou aqui, gente? Meu Deus, eu nem sabia. A outra disse, eu estava com a filhinha, tinha nascido. Minha filha tem 17 anos, imagina, que felicidade. Posso ver que eu faço parte aqui, né, cara? Eu fico assim, eu faço parte já de outras anos, né? Quantos anos? Graças a Deus. Colocando meu tijolinho pequenininho, contribuindo com a obra do nosso Mestre Jesus. E 160 anos, né? O céu e o inferno. E hoje, como escreveu o amigo querido Paulo Tarso, trazendo o tema a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. E a nossa obra aqui, a gente precisa construir a nossa obra da forma de um modelo. Filha, né? Arentiano. Tia pode você. Tia, coisa não faz isso. Vamos pensar positivo? Foi. Pode deixar do mesmo jeito do outro. Foi. Sim, aí. Então, eu estava dizendo, nós precisamos de um modelo, de um guia, né, para que a gente construa a nossa obra da melhor forma. Nós temos, ele chegou para a gente há mais de 2 anos. O nosso homem, nosso mestre, Jesus. Que possa abençoar esse núcleo espírita, por esse milagre, esse ambiente, que possa alcançar os nossos corações. Vamos andar. No certo dia, um homem esteve, tinha um olhar, mas certo que já existia. Tinha no cantar uma oração, não falara mais e da canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todos os gestos que não era amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida. E assim, o ver nascer, morrer não é assim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pensou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pensou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que gostou.
colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não existe. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou mais, sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir. Ele trouxe a sua mensagem, alguns seres entenderam e seguiram. Um deles foi o nosso amado Francisco, que entendeu, trocou, na verdade, riqueza material por espiritual. No momento lá, ele cuidava dos leprosos, cuidava daquela dor. E um deles, nesse momento, nos enviou essa música através do médico chamado Gabriel Mussi. O nome é Canção para Francisco. Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança. Minha noção era de quem não tinha amor, só tinha a presença da buscar. E foi Jesus que me criou para me ajudar, para me transformar no que estou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que te amo. Cavaleiro da luz, eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer também que você deve estar. Quero falar da luz que emana de ti, que estou feliz, pois estás junto a mim. Quero viver no meu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam. Pois é minha vida em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar, que anima a esperança.
Quero estar em ti sempre, que a minha alma seja sob a tua paz. Jesus está em ti, e tu estás as aves dos céus, nos peixes do mar. Na flor, na presença do amor. Vem me ajudar a carregar cruz. Cavaleiro da luz. Cavaleiro da luz. E o autor, como eu falei, autor espiritual é de Carlos Morião, contemporâneo do nosso amado Jesus. Tem uma música que é o que alguém me pediu, não foi eu vou dar uma vida nela, porque eu estou com vocês, eu tenho tudo, né? Mas eu quis trazer para vocês, me lembrei, tá vendo? Essa música é uma música que traz memória afetiva para muita gente. Quem fez catequese, quem nasceu no berço católico, eu fiz. Estudei nas Clementinas e foi lá que eu começava a cantar. E as freiras botavam a gente para cantar. E eu adorava, era o mês que eu mais gostava. Cantava a barra da Maria de Nazaré, Oração de São Francisco, imagina, foi a mim que fui adorando também, junto com o violão do meu pai. E essa música é a música que traz essa memória, que ela é a barra, que fala de Jesus e Pedro, né? Momento ali, vamos cantar o pescador de almas. O Simão, que virou Pedro, pedra. Vamos então cantar? Tu que abrigaste da praia, não buscaste me estar feridos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nenhuma espada, somente Deus e o meu trabalho. Vamos cantar. Senhor, meus olhos a sorrir, pronunciaste meu nome Senhor, lá na praia, junto a ti. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a longe descanse, a
fortaleza, seguir amando para o é bom. Senhor, Senhor, os olhos que eu assoprei, o meu nome, Senhor, lá na praia, o Senhor, juntas te buscarei no mar. Tu, pescador de olhos claros, ânsia eterna de almas que esperam, os amigos que assim me chamam. Senhor, eu sou Senhor, a sorrir, o meu nome, Senhor, lá na praia, o meu barco, Senhor, junto a ti, buscarei outro mar, buscarei. Ele nos completou. É atemporal, né? Tem músicas que são assim. Eu acho que a gente vai ter que fazer a última, não é isso, gente? Sim. É? Essa oração é uma oração também que segue sempre a oração do nosso lar. Para que a gente se prepare para o próximo momento aqui, esse dia, dessa tarde. Meu amigo querido, Paulinho de Tassi, meu irmão muito amado de coração. Eu já agradeço a Deus pelo convite sempre, né? Há muitos anos, comecei assim, né? Tinha 2 anos, né? Obrigada, gente. Eu, Paulo, peço desculpas, não vou poder assistir. Gostaria muito, eu tenho um compromisso lá no Filomeno de Miranda, para fazer a palestra lá, mas gostaria de repetir. Obrigada, gente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde eu vejo que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver guerra, que eu leve a luz. Ó Mestre, aceita que eu não fui mais, que sermos falados, que ser compreendido, que ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo esse maravilha, ó Mestre, demais. Compreender que ser compreendido
que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver. Quero agradecer também. Eu gostaria de agradecer também a Agnaldo aqui, tocando com vocês. Uma pessoinha que está ali, Júnior, que foi ele que me trouxe a primeira vez para mim. Obrigada, Júnior. Obrigada a todos vocês, minha mãe. Me recebe de forma tão carinhosa. Já cheguei aqui, já teve até arroz doce para mim. Arroz doce. Que delícia. Cadê ela? Tão linda. Todo ano. Faz uma coisinha assim. Obrigada, meus amores. Que bem quero mais arroz doce. Obrigada, meus amores. Fiquem com Deus. Eu sou patrimônio, mas você não vai, tá? Ele é descobridor. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos trabalhos da tarde, agradecendo a presença de todos nessa data comemorativa dos 51 anos do FEPOM. E agradecer em especial a nossa grande companheira, que faz parte do acervo da casa, a Cássia, com esse brilhante talento, que já nos introduz a energia positiva para que a gente dê continuidade a esse trabalho. A casa continua sendo sua, espero que volte sempre. Deus continue primeiro. Feito isso, vamos fazer a oração inicial. Sei que todos já estão conectados com o áudio. Vamos buscar essa sintonia. Amém de Jesus. Estamos mais uma vez aqui reunidos para comemorar mais um aniversário desta casa de luz. Continue nos abençoando a todos nós, em especial os trabalhadores da casa, que não podemos esquecer do nosso querido fundador, Alberto. Pedimos, como sempre, amado mestre, as tuas bênçãos, que possa inspirar a todos nós, em especial o nosso irmão Paulo Vitácio, gabinete palestrante, que com certeza vai nos trazer conhecimentos que possam nos auxiliar na nossa caminhada em busca. Por tudo isso, amado mestre, em teu nome e na tua cabeça, estamos por iniciar os trabalhos. Palestrante Paulo Tasso, e o tema cada um, das comemorações dos 160 anos do livro do Céu e Inferno, o subtema é cada um segundo as suas obras no céu. Meus irmãos, boa tarde, a paz, que a paz do nosso querido mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda no trabalho de divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e coração. Quero, desde já, parabenizar esta casa pela passagem dos 51 anos, quase metade. Quase Então, eu queria deixar realmente assim, meus parabéns e dizer da nossa gratidão, porque talvez não seja possível para uma pessoa
que passe, que veja, até mesmo que esteja nesse espaço, entender a importância de um núcleo desse, nesse exato lugar onde a gente está. Por conta de todas as atividades que são desempenhadas, todas as atividades desenvolvidas, trazer a espiritualidade a esse canto é conforto ao coração, é, acima de tudo, trazer a plenitude e a paz em um local que está muito próximo às fronteiras da guerra. Isso é de uma importância fundamental, principalmente em fazer isso há mais de 50 anos. Então, a gente tem que parabenizar os guerreiros que mantêm essa chama acesa, essa casa de luz, que ela continue por mais 50, 100 e muitos anos pela frente. O tema é muito interessante porque ele remete aos 160 anos da publicação do livro Céu e Inferno, que foi no dia 1º de agosto do ano de 1865. Esse livro tem uma história engraçada, porque quando Allan Kardec, ainda Hippolyte Léon Mézard, ele recebe as primeiras comunicações através de médiuns que estavam à disposição nessa primeira etapa de comunicação do Livro dos Espíritos, que aconteceu em 18 de abril de 57, ele ainda não tinha uma dimensão exata do tamanho dessa obra. Para vocês terem uma ideia, os primeiros contatos de Rivail com o Espiritismo se deu no ano de 1854, embora o tema do espiritualismo já estivesse em moda na França, né, nos Estados Unidos, né, na América do modo geral, por conta da questão do que Arthur Conan Doyle chamava de invasão organizada. Então, eram muitos fenômenos que aconteciam em vários lugares, e por conta disso, na Europa, ali exatamente no berço, onde estava surgindo a doutrina espírita, não era diferente. Muitos pensadores, o próprio Rivail era um pesquisador na área do magnetismo, que foi trazido através do médico, que era o Antoine Mesmer, François Antoine Mesmer, e ele vai, então, ser estudioso durante muitos anos dessas ciências. E, por conta disso, ele vai ter um pouco mais de facilidade para compreender as primeiras lições que chegam naquele mês de maio do ano de 1855. Nesse primeiro encontro, ele tem o impacto de dizer: eu vou saber como funciona o lado de lá. Quando ele viu o que os espíritos eram capazes de dizer, e ele viu quais eram as perguntas que ele podia fazer e os espíritos poderiam responder, ele pensa assim, como o Polímata, um pesquisador, um estudioso, um cientista da época, ele diz: eu vou estudar o mundo dos espíritos sem morrer. Porque até então, para você saber como funcionava o lado de lá, tinha duas maneiras. Ou você tinha a presença de um oráculo, de uma pitonisa, ou de algum ser especial, ou então você morria e ia conhecer, mas teria um pouco mais de dificuldade de contato com o seu ano. Então, essas hipóteses não eram boas. Agora, existe a possibilidade, dada a pluralidade do fenômeno que acontecia em todas as casas, em todos os lugares, de maneira absolutamente abundante, era preciso somente orquestrar as ideias e adentrar nesse estudo de maneira organizada. E isso foi o que ele fez. E ele começa, então, nos seus diálogos com as entidades venerandas, fazer determinadas perguntas, como, por exemplo: eu serei capaz de completar essa obra? Eu serei capaz de levar a cabo o que vocês estão esperando que eu faça? Porque ele tinha dúvidas. Ele não sabia se ele podia. E os espíritos diziam: mas existe a possibilidade, sim, de você falir, principalmente por conta dos ataques que você vai receber, das imensas reprimendas que a sociedade vai despejar sobre você, porque você está mexendo num vespeiro. E que vespeiro é esse? Desde o início do século XIX, aí, mais ou menos por volta dos anos 20 do século XIX, já existia um movimento de espiritualismo avançado, mesmo antes de Haidersville, porque
Essa ideia da espiritualidade não é uma coisa que foi inaugurada por Allan Kardec nem pelo Espiritismo. Existem relatos de mais de 20 mil anos de manifestações mediúnicas. Então, estava ali agora, nesse afã de se livrar da religião, em nome da ciência, a sociedade pegava o espiritualismo racional e adotava como procedimento para os estudos a respeito de uma metafísica. Essa era basicamente a ideia. Entender o sentido da vida, entender o para-além, as coisas que estão para além do físico, porque já se tem essa compreensão da dualidade do ser. Mas nada em relação à questão moral, nada em relação à questão evolutiva, nada em relação à questão da ciência das reencarnações. Nenhum estudo em relação a isso. Então, por esse motivo, quando chega nas mãos de Rivail, ele tem um susto, ele toma um susto quando ele começa a receber essa quantidade de informação e ele começa, então, a ver o tamanho dessa obra. Ele publica o Livro dos Espíritos, em 57, logo depois, nos anos 60, ele vai publicar o Livro dos Médiuns. Só que até aí nós temos uma ciência e uma filosofia. O Espiritismo é ciência e filosofia até esse determinado instante. Só que tem uma questão que, obviamente, que qualquer pessoa com uma inteligência um pouco mais avançada poderia chegar a essa mesma conclusão, dado o material que ele tinha nas mãos. É o seguinte: se existe o mundo espiritual, se existe verdadeiramente todas essas questões que estão aí já passadas em gerações anteriores, em relação à existência de lugares especiais onde ficam os espíritos após a morte, se existe a imortalidade da alma, se existe Deus, se existe a comunicabilidade entre vivos e mortos, se existe a reencarnação, se existe a pluralidade dos mundos habitados, como é que se dá a dinâmica dessas transmigrações espirituais? Como é que o espírito migra do estado do encarnado para o desencarnado e vice-versa? Como é que essa coisa acontece? O que é que acontece com nós outros quando morremos, por exemplo? Porque essa é uma pergunta fundamental. Porque nós temos uma herança atávica, uma herança cultural, que nos foi passada por gerações antigas em relação ao que acontece quando nós morremos. De um modo geral, nós sabemos que há um espaço para aqueles que têm a crença na vida depois da vida. Existe a possibilidade de estarmos em algum lugar, seja lá qual for esse lugar. Então, o livro Tibetano dos Pontos, por exemplo, fala sobre um local onde a alma transmigra durante 49 dias, 7 semanas. Ela passa por um processo de transmutação, saindo da condição de encarnado para a condição de livre desencarnado, aonde ao final desse período, passando por determinadas etapas, ela vai decidir qual será o destino. Reencarnar, virar um bicho, porque eles acreditam nisso, na metempsicose, na possibilidade de se retrogradar e encarnar em uma forma inferior à humana, ou então virar um Deus, que também há uma possibilidade dentro da sua relação de karma. E isso aí a gente já conhece em outras culturas também. Os egípcios também trabalhavam algo parecido, no sentido da ponderação dos bem-feitos e dos mal-feitos, e conforme eram os nossos créditos ou os nossos débitos, assim seria o nosso lugar de pouso além da vida. Mas o cristianismo, ele faz algo bem interessante. Ele traz a ideia dos lugares definitivos, porque foi abolida a ideia da reencarnação. Tirada a reencarnação do espiritismo, do cristianismo, não porque não houvesse essas referências do texto original, porque a gente vê, por exemplo, no Monte Tabor, quando Jesus desce no Monte Tabor, lá ele se encontra com duas figuras. Eu vou fazer aqui um quiz evangélico. Quem eram os dois espíritos que Jesus encontrou no Monte Tabor? Moisés e Elias. Moisés tinha morrido pelo menos uns 1.300 anos antes daquele dia. E Elias, uns 800 anos antes daquele dia. Eram dois espíritos que estavam visíveis para 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, que acompanhavam Jesus naquele momento. Então, ao verem os 3 ali em cima, Jesus, inclusive, passou por um processo da transfiguração. Ele é diferente, ele está diferente. O seu brilho é especial, a sua figura é algo diferente. Então, os discípulos perguntam: o senhor gostaria, perguntou a Jesus,
que nós construíssemos cabaninhas para que eles pudessem ficar conosco. Não, já estão indo embora, e eles foram. Só que surge uma malícia na pergunta que vai ser feita em seguida, que era uma malícia daquelas que eram comuns aos testes que Jesus se submetia. Pedro diz a ele assim: mestre, não deveria primeiro vir o Elias para depois vir o Messias? Observe a pergunta capciosa. Porque o Messias, segundo Jesus já se apresentava assim, estava ali presente. E o Elias só tinha aparecido depois. Então, peraí, como é essa história? O Messias apareceu antes do Elias? Não deveria ser o contrário? Então Jesus afirma: em verdade, o Elias já veio, mas ninguém reconheceu. Mateus ficou tão incomodado com isso que escreveu, e todos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ou seja, no Monte Tabor existe uma referência explícita à reencarnação, aonde aponta de maneira inequívoca que João Batista, o menino que foi aquele parido por Isabel, que ficou grávida 6 meses antes de Maria, essa história toda vocês conhecem. Essa mulher que engravidou 6 meses antes de Maria, ela pariu um filho chamado Joxanã, ou Ben-Zacarias, que é João Batista. E João Batista é o espírito de Elias reencarnado nessa figura que está aí posta. Esse sacerdote, que há muitos séculos passados, ele degolou 450 sacerdotes de Baal, olha, à beira do rio, porque ganhou uma aposta contra a Jezebel, que era a sacerdotisa de Baal. Então ele ganha essa aposta, e por ganhar uma aposta, ele se acha no direito de degolar 450 sacerdotes. Isso era comum naquele tempo. Então ele agora vem para perder a única cabeça que ele podia perder, que era dele mesmo. Então ele perde naquela fortaleza de Masqueros, quando a dançarina Salomé perde a cabeça do João Batista amando da sua mãe, que era Herodíades. Herodíades era a amante de Herodes Antipa, mas ela era antes a mulher de Filipe, o irmão de Herodes Antipa. Isso é uma fofoca. O povo conta que saiu na Caras, lá de Israel. Então, esse cenário todo é para dizer a vocês que quando o cristianismo aboliu a reencarnação, é para reforçar a ideia do céu eterno e do inferno eterno. Então, se você tem reencarnação, não há que se falar de lugares definitivos. Então, você conquista o céu através das beatitudes. E você conquista o inferno através das danações. Através dos desvios morais. Através de todas essas coisas que estão em contrário com a lei divina. Você, então, conquista o direito de merecer o inferno ou o céu, conforme sejam os seus desejos e as suas atitudes. Então, os indivíduos foram criados, nós, atavicamente, historicamente, dentro de uma cultura onde, se nós fôssemos bons, iríamos para o céu. E se nós fôssemos maus, iríamos para o inferno. Vou fazer uma outra pergunta aqui técnica. Quem é que gostaria de ir para o inferno? Levanta a mão. Ou lugar sem igual, não é não? Ninguém quer ir. E é exatamente por isso, pelo fato de ninguém querer ir, e estamos aqui com uma espada de Damocles na cabeça, porque se você não fizer conforme está ali riscado, é esse o lugar que você vai, quem quer, ninguém. Então é melhor sermos submetidos a uma lei que nos impõe um procedimento, uma conduta ética moral elevada, e que faz com que nós, simplesmente, pelo nosso agir, pelas nossas condutas, sejamos guiados para um lugar maravilhoso. Só que Allan Kardec vai descobrir uma coisa interessante. Não é assim que funciona. Jesus, inclusive, ele teria avisado isso muitas vezes, sobretudo quando ele fala dos escândalos. Ele diz assim, ai daqueles por conta dos escândalos. Os escândalos virão. Ai daqueles por quem os escândalos virão. Então, nessa ideia dos escândalos que haverão de vir, Jesus está dizendo que existe uma necessidade de um expurgo espiritual para aquilo que é a verdade das almas seja exposta. E o indivíduo, através do expurgo das almas, ele seja capaz
que reformasse a si mesmo. Ouviste o que foi dito, não matarás, porque todo aquele que matasse era réu do juízo. Eu, porém, vos digo que aquele que pensar em matar ou pensar mal do seu irmão já terá cometido um crime para com seu irmão. Então, Jesus está afirmando que não é o que você faz esteticamente, mas é o que você sente internamente. É o que você tem no coração. Isso é o que faz a verdadeira diferença entre uma atitude e outra. Então, eu posso não matar ninguém, mas posso desejar fazer isso o tempo inteiro. Eu posso até servir comida na rua, mas a cada prato que eu servir, eu posso maldizer aquele que recebe, em nome do meu esforço que eu estou empreendendo naquele instante, tirando o meu tempo de lazer para alimentar aquele que não está trabalhando, que é um preguiçoso, porque de repente não quis fazer coisa melhor na vida. Posso fazer isso? Isso pode acontecer? Pode. Agora, o que não vai acontecer jamais é se você tiver a vontade real de ajudar seu irmão, se você tiver as motivações amorosas do seu coração, se seu coração for dominado exclusivamente pelo amor, dificilmente o seu agir será em desconformidade com as leis divinas, porque as leis divinas estão lícitas na consciência e elas estarão guiando os corações, os braços, as pernas, os olhos e a palavra na direção do caminho certo e não na direção dos caminhos equivocados. Então, esse lugar que está no cristianismo, Allan Kardec capta isso. Ele sente a necessidade de, após publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864, ele explicar que o reino do inferno ou do céu, esses lugares não são lugares físicos, mas são reinos de consciência. São lugares da mente, são lugares do coração. Então, por essa nova teoria, o que acontece? Você pode ir para o inferno sem morrer. Você pode experimentar o inferno na terra. Se a gente quiser saber o que é isso, gente, eu já tive uma experiência quase perto de saber o que é isso, ao chegar aqui na cidade de Salvador, ali na Praça Castro Alves, ali atrás, vocês também tinham um lixão ali. E nós íamos levar cobertores para aquelas pessoas que estavam nas ruas. Uma campanha que nós fizemos nesse dia, estávamos distribuindo cobertores. Passamos ali, começa a subir a ladeira da montanha, quando chegou ali, entramos nesse lugar. E aí, os policiais vieram, disseram, esse lugar é muito perigoso, você não deve ficar aqui, não viemos entregar os cobertores, agradecemos, e eles foram, deixaram a gente lá. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a sair, os moradores dos lixos, dos monturos ali, eles começaram a sair. E eles vinham como zumbis, se arrastando, babando. Eles estavam sob o efeito de drogas. E eles vinham se tremendo e babando para receber o cobertor. Incapazes de fazer qualquer coisa contra a gente. Não levantavam palavra, absolutamente, eles chegavam juntos, calmos, mas eles estavam vivendo numa zona infernal. Porque por alguns minutos eu pensei, o que seria de mim se eu estivesse nesse lugar, vivendo dessas condições que essas pessoas estão vivendo? Isso não é uma situação definitivamente que remeta a qualquer tipo de dignidade humana. Então, esse é o lugar do inferno. Quantas pessoas moram em palácios? Não precisa nem dizer que eles moram no lixo, eles moram em palácios. E durante a noite, eles se reviram naquelas camas suntuosas, com crises existenciais profundas, levando as pessoas a um estado de loucura, até o ponto de tirarem as próprias vidas. Acontece isso também? Acontece. Da mesma forma, acontece naquelas casas humildes, aonde um lar se edificou sob a égide do amor. Nós podemos perceber pessoas felizes, vivendo em comunhão, mesmo numa condição um pouco mais simples, uma condição um pouco menos cheia de glamour, e essas pessoas, no entanto, vivem em felicidade plena. Acontece isso também? Acontece de nós percebermos que a felicidade não é algo que você conquista por coisas, mas é um estado de alma, é um estado de consciência que você conquista no momento em que você se coloca nessa situação. Então, por esse motivo, por essas circunstâncias,
Os reinos celestiais e infernais, eles não mais estão dentro dessa cosmogonia imaginada por Dante Alighieri, que ele faz a ideia do inferno como um conjunto de esferas que se aprofundam em função do grau de culpabilidade da pessoa que está dentro. E no seu passeio, no seu périplo, aonde ele vai com o poeta Virgílio, acompanhado e buscando a querida Beatriz, a sua amante, para que ela lhe leve ao céu, lhe tire daquele lugar, ele vai passando e vai vendo as pessoas que estão ali, e vai dedurando pessoas que eram pessoas da sociedade e que estavam, olha, eu vi fulano aqui em tal lugar, eu vi ciclano em tal lugar. Ele vai dedurando o povo, e ele vai dizendo que o lugar mais profundo do inferno está reservado àqueles que abusam da confiança dos outros, aqueles que traem a confiança dos humildes. Então, ele desenha algo que está no nosso imaginário. E, a partir daí, nós imaginamos os profundos dos infernos. Os romanos tinham essa ideia, os judeus tinham essa ideia, e cada um construía a seu modo a maneira de se punir ou se glorificar em função do tipo de vida que viveu. Muda tudo. Agora muda tudo. Não é mais Deus que define o meu destino. Não é mais um legislador implacável que faz o julgamento. Não é mais São Pedro que fica à porta do céu com uma lista de entra, não entra, sobe, desce. Não é mais isso. É agora cada um indivíduo com sua própria consciência, pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio labor, que vai decidir qual será o seu destino, qual será o seu glorioso destino, ou então continuidade das agruras mentais que já experimenta aqui na Terra. Uma coisa interessante do livro Céu e Inferno, quando ele, na segunda parte, investiga os espíritos, é que ele faz entrevistas interessantes. Por exemplo, ele faz uma entrevista com o Sanson, ele era um membro da sociedade. E o Sanson passou por uma doença grave, ficou muito tempo doente, mas ele escreve uma correspondência dizendo aos amigos que ele gostaria de ser evocado no momento da morte, logo após. E eles fazem isso, sabe quando é que eles chamam? Para evitar a notícia, no cemitério. No dia do enterro. Eles se reúnem em um local e chamam aquele amigo que ele pediu, vem aqui me dizer como é. E ele diz, olha, levei 8 horas no estado de torpor, mas agora, embora esteja ainda me tremendo, eu já consigo olhar para mim e não ver mais as chagas que me consumiam o corpo. Eu já estou regenerado do ponto de vista físico. Eu preciso de um pouco mais de energia. 2 dias depois, é outro ser. Eles chamam de novo e ele volta para dar uma outra comunicação. Então, foi desta maneira que esses livros foram construídos, não somente pelas ideias preconcebidas de um homem, mas pelos relatos, os relatos daqueles que viviam as experiências e que estavam voltando para dizer como teria sido a sua vida no além. Então, para que serve isso do ponto de vista da nossa vida? Para que nós possamos pensar, para que nós possamos imaginar como somos responsáveis pelo nosso porvir a partir da nossa vida atual, a partir do nosso momento atual. É por isso que quando falamos assim na terra como no céu, estamos dizendo que o que vivemos aqui experimentamos depois, não tem muita diferença. Se nós amamos, amamos. Se nós odiamos, continuamos odiando. Se nós temos raiva, continuamos com raiva. Às vezes, chega assim no cemitério, tem uma pessoa lá sendo enterrada, e a pessoa diz assim, coitado, descansou. Não descansou, agora é que ele está trabalhando, né? Porque aí a gente fica imaginando qual é o esforço daquela criatura agora para se desvencilhar dos despojos carnais, para depois começar a se enxergar em um lugar diferente daquele que é aqui, né? E por isso, há que se pensar em 3 possibilidades, conforme assim Kardec vai dizer na introdução desse livro Céu e Inferno. A primeira delas, que faz com que a humanidade não se ocupe dessas prioridades, como, por exemplo, o pensamento, o sentimento, etc., porque isso é importante a gente dizer, por que sabendo disso nós não cuidamos da nossa vida atual? Por que sabendo disso nós não zelamos mais pela nossa cultura moral? Sabendo que nós somos os condutores, os construtores do nosso destino. Ele diz assim, porque tem pessoas que acreditam que depois que a gente morrer não acontece mais nada. É o pensamento de Epicuro. Epicuro era um filósofo que dizia, que pregava
a felicidade, pregava o prazer como forma de sustentação e dignidade de vida. E ele dizia de uma forma interessante: a morte, você não se preocupe com a morte. Sabe por quê? Porque quando ela chegar, você não estará presente para assistir a sua chegada. Então é um consolo você dizer assim: ó, quando a morte chegar, eu não vou nem saber que ela chegou, porque ela chega e eu vou embora. A gente nunca se encontra no pensamento epicureano, que é um pensamento materialista. Então, se você imagina, por exemplo, que ao morrer não vai acontecer nada, absolutamente nada, qual é a disposição que o sujeito tem para melhorar-se moralmente? Tem algum? Não. É simplesmente aproveitar aqui agora a Terra o máximo possível para que não sobre nenhum espaço, absolutamente nenhum espaço para qualquer tipo de arrependimento. É pisar o pé no acelerador mesmo de verdade. Essa é a conduta materialista, hedonista. É essa que predomina, infelizmente, em grande parte do mundo, porque as pessoas acham que nós somos um bando de pessoas tentando acalmar a ansiedade diante da finitude, buscando quimeras em planos espirituais inexistentes. Nietzsche dizia que isso é uma loucura, que nós praticávamos o verdadeiro niilismo. O niilismo nietzschiano não era você negar a existência de planos espirituais. Não. É negar a existência da vida atual em nome de planos espirituais inexistentes. Ele dizia: por que você perde sua vida agora em nome de um algo que você não sabe se existe ou não, se tem ou não? Então, por conta disso, aproveite o seu dia, aproveite o dia de hoje, aproveite o agora e faça isso de uma forma intensa. Então, uma sociedade hedonista, ela vive para o dia de hoje porque ela sabe, talvez, que não tem uma amanhã. Então, não preciso me preocupar com isso. Eu já vi gente fazendo proposta para se encontrar em buraco de umbral. Não sei se você já ouviu gente falar assim. Já se acham assim, tão desesperadamente perdidos na vida que fulana. Nós vamos nos encontrar, eu vou ficar no buraco 35, você no buraco 42, a gente vai ser vizinho. Não sabe que está planejando, do ponto de vista maquinal, do ponto de vista da sua plasticidade cerebral, está já maquinando o seu futuro. Sabe, gente? Se a gente planta, a gente colhe. A colheita é livre, a semeadura é livre. Desculpa, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente tem que colher, não tem jeito. Então, ele apresenta essa ideia da finitude como algo que simplesmente inspira ao pensamento de não se preocupar com a questão moral. Há uma segunda forma de se pensar que naquela época era muito comum. Imagine um oceano que doa suas gotas como se fossem espíritos viventes e ao final da existência carnal, essa gota volta para o oceano e se dissolve nesse grande mar. Chamava isso de panteísmo. Era a ideia de você sair da sua existência e se fundir no grande todo. O que é o problema disso? É uma espécie de nulidade da individualidade posterior. Você continua desaparecendo nesse grande mar, posteriormente, uma forma também de reduzir a importância da continuidade do eu após a morte do corpo físico. Somente a terceira hipótese, que é a continuidade do espírito, mesmo após a passagem da vida no corpo físico, é que faz com que nós pensemos que tipo de bagagem nós vamos levar para o mundo espiritual. Que tipo de conteúdo nós vamos carregar para o nosso além. Quando e se a bendita chegasse um dia de hoje ou amanhã na casa de alguém, batesse na porta e dissesse: hoje é o seu dia. O que nós teríamos para oferecer a essa nossa companheira? Que tipo de bagagem nós vamos? Olha, me dê um minuto que eu vou pegar minhas coisas para ir com você. O que seriam essas coisas? Quais seriam essas quinquilharias que nós iríamos levar? Porque se nós, ignorantemente, pensarmos que vamos levar as coisas do mundo material, os títulos, os cargos, as aquisições materiais, esquece, a gente não vai fazer isso nunca. Não vai caber. Não esquece que a porta é estreita. E para passar na porta estreita não pode ter bagagem, não pode ter sacola, não pode ter nada. Vai levar um diário, né? Pois é, mas é isso. Aí não pode alegar ignorância, né? Então, essa contabilidade não precisa estar escrita, porque somos nós. Imagina só a situação seguinte.
Imagina que eu estou no plano espiritual, isso no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem interessante, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou contar para você essa história de uma forma, assim, muito pessoal. Imagine uma sala cinza, completamente cinza. E essa sala cinza é uma sala chata. Você, tudo cinza, a mesa é cinza, a cadeira é cinza, a parede é cinza, não tem nada, uma cor, nada. E o sujeito está de anos. E tem um outro espírito que está sentado com ele dentro dessa sala, em silêncio absoluto. Daqui a pouco, o espírito se levanta, vai lá no fundo e abre uma porta. Quando ele abre a porta, aí uma paisagem linda aparece na frente dele. Mas é uma coisa linda mesmo. É um campo verde, flores de todas as cores, cachoeira, o cheiro, a brisa fresca entra na sala. Aquele perfume inebriante toma conta de tudo e o sujeito se levanta louco para passar pela porta. Louco para passar pela porta. Só que quando ele vai em direção à porta, o amigo a fecha a porta. Aí ele diz, por que você fechou essa porta? Fechei essa porta porque nós não podemos passar para o lado de lá. Ele diz, e o que é o lado de lá? Ao lado de lá é o mundo que você vai. É o seu mundo mental. Ele diz assim, se é meu, abra para que eu possa ter acesso ao meu mundo. Só vai, é seu. Você vai para lá. Não se preocupe que você vai. Agora, você só vai quando você abrir essa porta. Não sou eu que vou abrir essa porta para você. Eu só te mostrei para você ter um pouco mais de motivação para caminhar na direção desse lugar. E o que eu faço para abrir essa porta? Você está vendo aquela pessoa que está lá embaixo e ele mostra o carro. Você está vendo aquela pessoa? Pois é, a chave dessa porta está no bolso daquela pessoa. Agora, não é o bolso da camisa, esse do lado de fora, porque você podia descer com a arma, assaltar a pessoa, pegar a chave e voltar. Não, é um bolso que fica pelo lado de dentro, que a gente chama lá na terra de coração. Então, você tem que descer. E através de uma convivência harmônica e amorosa, você tem que convencer essa pessoa a abrir o coração dela para que ela te ofereça a chave da sua libertação. Aí a pessoa olha e pensa na paisagem. Olha a pessoa que está lá embaixo, diz com aquele ali, jamais. Eu fico na sala cinza. E aí continua rodando na sala cinza, sem descer. Aí fica pensando, meu Deus, é cachoeira. Meu Deus, é aquele cheiro maravilhoso. Deve ter cachorro do lado de lá, deve ter mangaba. Nossa, que coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo, diz, mas com aquela criatura lá embaixo, sem chance. Não, de jeito nenhum. E aí vai nesse conflito, tem uma hora que o Espírito implora uma encarnação junto daquele com o qual ele vai estabelecer uma relação para que ele possa conquistar a chave que dará a ele a sua liberdade. E aí a bondade divina oferece a oportunidade da encarnação para que essas criaturas que foram os antagonistas do passado se reúnam em uma forma física de possível contato, morando na mesmíssima casa, numa proximidade de pouquíssimos metros, para que um convença o outro a abrirem seus corações e entregarem as chaves da liberdade um para o outro. E isso a gente não aproveita, porque a gente acha que por conta de não ser nada disso, isso ser uma coisa assim ilusória, a gente pensa que foi acaso que a sequência escorregou do pico, que eu devo ter chegado por acaso, e chega até dizer que não pediu para nascer. Não sei se vocês já falaram isso, eu já devo ter dito só umas 40 vezes para minha mãe quando era pequena, pedi para nascer, pedi para nascer, pedi para nascer, mas se fosse hoje, ela diria para mim, você talvez não tenha pedido, você implorou o câncer. E a gente precisa entender que um livro como O Céu e o Inferno não vem para construir uma outra cosmogonia, uma outra ideia de planos espirituais, mas vem para nos dizer como funciona a lógica da transmigração espiritual saindo da Terra. Para que lugar nós vamos? Em que lugar nós voltamos? Em que circunstâncias estamos? E a partir daí nós podemos entender o verdadeiro sentido da vida. Entender o sentido da vida, a gente não tem nada a ver com o céu, com o inferno, com o castigo. Isso é consequência. E é por isso que, em um determinado momento desse livro, Allan Kardec faz, em 33 artigos, aquilo que ele chama de Código Penal da Vida Futura.
Não existe um pensamento e uma atitude que não tenha severas consequências, porque você está vivendo num universo de relação. Se eu mexo a minha mão, alguma coisa acontece fora de mim. E é óbvio que isso vai acontecer em outras perspectivas do eu. Porque meu pensar atua muitas vezes no sentimento de outras pessoas. Os sentimentos de outras pessoas interferem no meu eu. Nós estamos totalmente conectados, interpenetrados uns nos outros pelas emoções e pensamentos, porque somos espíritos em graus acentuados de energia, e essa energia, ela é uma energia penetrante, ela é uma energia que se combina, e isso faz com que nós sejamos todos conectados uns aos outros, e a nossa vivência seja sempre coletiva, obrigatoriamente. Então, tudo isso é ensinamento que nos traz uma nova perspectiva de como eu me posiciono em relação à minha vida atual. Eu queria trazer para você, não, já quero trazer, que é o seguinte: no Código Penal da Vida Futura, eu vou pegar o último dos artigos desse Código Penal da Vida Futura, que eu acho ele interessante. Primeiro, o número 33 é o número, já é o número capricho, 33 da idade de Jesus, supostamente. Então, está aqui no Código 33. Fala sobre o sofrimento. E diz assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. É o resumo da obra, o resumo do Código Penal. O sofrimento é inerente à imperfeição. Quando eu li isso, eu imaginei que eu já tinha lido isso em outro lugar. E, de fato, as 4 nobres verdades budistas estão sendo repetidas aqui. A primeira nobre verdade do Buda é que toda a humanidade sofre. E por que é que toda a humanidade sofre? Porque se apega ao que não é seu. Se apega ao impermanente. Quando a gente se apega ao impermanente, a gente vai sofrer a ausência, a passagem do que é impermanente. Isso é ignorância. Olha o que os Espíritos estão dizendo. A imperfeição significa que nós ainda não alcançamos os graus de perfeição aos quais nós somos destinados a alcançar. Ou seja, estamos aquém das nossas potencialidades, dos nossos limites. E nós estamos vivendo uma relação com a dor e com o sofrimento, porque esses instrumentos são as redentoras formas de despertar a consciência adormecida em cada um de nós. Então, é por isso que existe sofrimento na Terra. Não é castigo, é fruto da ignorância. É fruto do erro de eu achar que o outro pode ser enganado, de eu achar que eu tenho que ganhar tudo aqui nessa vida, que eu tenho que acumular tudo, que depois eu vou ser feliz comprando um barco, comprando um tênis. Isso faz com que a gente se coloque na condição de delinquentes até, e que matemos uns aos outros para conquistar coisas que não serão nossas, nunca serão nossas em definitivo, porque quando eu sair daqui não levo nada. Então, como é que pode você imaginar a pessoa levar a vida inteira conquistando algo que não é seu? É como Jesus diz na passagem das casas construídas, a casa construída sobre areia. O homem imprudente, ele constrói uma casa em cima da areia, porque é uma casa que não tem sustentação. Eu me lembro também de outra história da filosofia universal, que é a história dos 3 porquinhos, que é parecida com isso. Então, você vê que estamos falando de uma literatura universal. Não é uma coisa do Ocidente, é uma coisa que também está no Oriente, é a mesmíssima coisa. Então, a humanidade, ela sofre porque não alcançou ainda o seu grau de perfeição. Ela sofre porque ela ainda está extertorando nos graus das terceiras ordens e classes, de 6 a 10, que é o que predomina nesse planeta, chamado de provas e de expiações. Não é porque o planeta seja ruim, não, porque o planeta Terra, vamos imaginar, que a gente tomasse hoje um pó de piripiri e virasse todo mundo bom. Eu já, inclusive, pedi a doutora Helena, numa reunião médica, que a próxima remédio que ele traga o Perfectil de 300 miligramas. O Perfectil de 300 miligramas é assim: você toma um de manhã, um meio-dia e um de noite.
E com 15 dias você será perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Quem não quer esse remédio, diga aí. Então, esse remédio não existe. Se você pegar um livro chamado Autobiografia de um Yogi, escrito por Yogananda, ele diz que em condições normais, levando a vida nessa migué que a gente leva assim, sabe? Bem na barca leve, é 1 milhão de reencarnações para chegar na plenitude de uma alma. Então, se a gente tem paciência para ficar repetindo esses erros chatos e essas questões toda vez, é uma decisão que a gente pode fazer isso, porque temos o livre-arbítrio e nos é dado o direito de fazer isso. Agora, racionalmente falando, se nós pensarmos que nós somos espíritos, viajores, que isso aqui é um corpo que vai se desfazer, que aqui o planeta nós estamos passando, que a gente não leva nada, absolutamente nada, a não ser o que a gente acumula em nosso coração, em nossa consciência, a vida deve necessariamente mudar. A forma de estar no mundo, a forma de lidar com o mundo deve ser diferente, porque não podemos apostar nas quimeras. Eu, entre apostar em algo que vai subir e apostar em algo que eu terei para a vida eterna, eu vou apostar em quê? No que não será meu, no estético, que não vai me trazer felicidade, que não vai me trazer nada. Então, claro, você vai precisar do dinheiro para fazer suas coisas, continue ganhando seu dinheiro, continue trabalhando e continue ganhando muito. Muito, muito, muito. Mas saiba usar esse dinheiro para que esse dinheiro não te transforme num parasita na Terra e você simplesmente acha que ele te fez alcançar os pícaros da existência humana, quando em verdade continuamos paralisados na senda da evolução. Então a gente tem que entender que um livro como o Céu e o Inferno, ele não vem para assustar, ao contrário, ele vem para desconstruir, ele vem para dizer, por exemplo, que não existe diálogo, que não existe anjo, que não existe nada disso. São estágios diferenciados de espíritos que alcançam em seus níveis evolutivos condições de estarem se apresentando de uma ou de outra maneira. E é claro, gente, que a gente deve pensar que no universo nós temos outras classes espirituais, umas mais até perversas do que aquelas que a gente pôde conhecer aqui na Terra, e outras muito mais elevadas. Mas uma coisa a gente não pode jamais esquecer: independentemente de qual seja a classe espiritual que exista no universo, nesse mesmo enquadramento, todos nós estamos. O que quer dizer que os espíritos mais elevados do universo, eles apenas estão, sabidamente, já usufruindo das potencialidades da sua alma, e nós ainda aqui, né, na praça, dando bico aos poucos. Essa é a questão. O Espiritismo não veio botar medo, veio trazer responsabilidade espiritual, veio trazer consciência, despertamento da consciência. Seria muito mais simples que uma mão invisível me guiasse ao céu. Seria muito mais simples se alguém chegasse, me pegasse pela camisa e me levasse na direção do mais além. Mas não é assim que funciona. Quando Cássio trouxe a ideia de Francisco de Assis, o rapaz morreu novo. Mas entre a descoberta da sua potência de espírito e a ilusão da sua, digamos assim, pureza espiritual, ele sofreu um bocado. Sofreu bastante. A gente lembra que ele queimou os próprios olhos para se livrar do tracoma. Mais as doenças que ele adquiriu na prisão, mais os conflitos familiares que ele passou com seu pai, e toda a experiência que ele viveu. E Clara de Assis, ela chegava, inclusive, a tentar imitá-lo, superando, e ele brigava com ela. Tamanha era a vontade que ela tinha de superar os bebês. Então, essas criaturas que viveram aqui na Terra, como seres humanos, eles vieram mostrar que é possível fazermos opções outras para além dessas que estão nos levando às dores, os sofrimentos e as angústias. Porque, de fato, viver num planeta maravilhoso desse, e aí eu volto a dizer, que se a Terra fosse transitada na humanidade, se tomássemos o perfectil, se tivéssemos a capacidade todos de sermos transitados imediatamente a um estado melhor de evolução espiritual, o planeta continuaria sendo exatamente o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma temperatura, os mesmos pássaros lindos voando no céu, as mesmas transformações
das dinâmicas da vida de um planeta múltiplo como o planeta Terra, e nós é que viveremos melhores, porque estaríamos vivendo uma sociedade pacificada, os nossos irmãos que estão defendendo as fronteiras da segurança da rua poderiam estar com suas famílias em casa, sem arriscar as suas vidas na rua, os irmãos que estão na contravenção, eles deixariam de estar nesse lugar para estar vivendo em comunhão e harmonia com o planeta e com as outras pessoas na Terra, e nós viveríamos um estado de celestial vivência em encontros espirituais, como se aqui na Terra fosse um verdadeiro oásis no meio do universo. Essa decisão de construir isso é nossa. É nossa. Enquanto nós não tomarmos essa decisão, espiritualmente falando, individualmente falando, nós não transitaremos planeta nem para um lugar, porque não vai acontecer um terremoto, um maremoto, um tsunami, nada disso vai mudar moralmente a humanidade. O que muda moralmente a humanidade é a consciência, a educação e a certeza de que nós temos capacidade de sermos muito mais do que aquilo que somos. Então, essa é a primeira verdade que está aqui no item 33 do Código Penal. A segunda nobre verdade que está aqui é a seguinte: toda imperfeição, assim como a falta dela propagada, traz consigo o próprio castigo das consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mista de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. O que quer dizer é que nós vivemos uma relação de causa e efeito. Se você gosta de laranja, plante laranjeiras. Se você gosta de flores, plante rosas. Se você gosta de melancia, plante melancia. Agora, não plante espinhos querendo colher melancias ou mangas, porque não vai acontecer. E é uma ilusão. Então, se eu quero ir para outro lugar, quando saiu do nosso lar, muita gente desejou ir para o nosso lar. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, outra. Quem gostaria de ir para o nosso lar aqui? Depois que morrer, daqui a 150 anos, tá bom. Quem gostaria de ir? Daqui a 150 anos, quem gostaria de ir para o nosso lar? Ninguém. Nosso lar também está sem moral. E vocês têm razão, sabe por quê? Nosso lar é bravo. Nosso lar é beira de um bravo. E muita gente queria ir para o nosso lar, porque o nosso lar tinha casinha, tinha rua, tinha flor, tinha ônibus que voava. O nosso lar está terra, o povo lá brigava com comida, achou que quando chegasse lá, vamos ter menino de cabelo, feijoada, essas coisas. Nada disso. Então, existem lugares muito mais elevados, lugares onde não há dor, não há sofrimento, não há angústia. E aqui eu queria fazer uma transição mental com vocês nesse instante. Apenas por um minuto que a gente imaginasse viver num lugar onde não houvesse a violência, onde o amor fluísse em nossos corpos, onde os nossos olhos fossem os faróis da energia divina, onde as nossas mãos fossem operosos instrumentos de Deus, onde as nossas pernas fossem o veículo que nos leva aos locais dos nossos sofrimentos e as necessidades humanas de toda espécie. Imagine um lugar onde nós pudéssemos não ter a fome, não ter as diferenças sociais. Imagine um lugar onde nós nos abraçássemos todos uns aos outros o tempo inteiro. Imagine um lugar onde não houvesse a malícia, onde não houvesse a maledicência, onde não houvesse nenhum tipo de concupiscência ou qualquer tipo de desejo de passar para trás ou fazer qualquer coisa que prejudicasse o irmão. Imagine você viver em estado de paz o tempo inteiro, sentindo amor no seu coração todo o tempo. Imagine como seria isso. Imagine só por um minuto que você se livrasse de todos os seus problemas e que você simplesmente tivesse a possibilidade de olhar e sentir a vida e dizer: meu Deus, como é bom estar vivo, como é bom estar nesse lugar, que maravilha poder sentir a sua energia fluindo por internet. Imagine que a harmonia divina pudesse guiar a condução de cada célula do corpo e que com isso as doenças elas fossem extirpadas da nossa convivência. Que nós não tivéssemos que experimentar no corpo a decadência física e os sofrimentos que experimentamos,
quando estamos aqui encarnados. Imagine apenas por um momento que nós pudéssemos estar vivendo em corpos humanos, tais quais assim viveu Jesus, como ele também era um espírito puro que encarnou em uma forma humana. Esse é o destino que nos aguarda a todos. Isso está na questão 132, quando Allan Kardec pergunta para que Deus submete o espírito à encarnação, e Deus submete o espírito à reencarnação para fazê-lo chegar à perfeição. É esse lugar que nos aguarda, é para esse lugar que nós estamos direcionados. Então, pode todo homem libertar-se, diz a terceira verdade, das imperfeições por efeito da vontade, por igualdade, anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, depende exclusivamente de cada um de nós fazermos esta transfiguração. E aqui eu queria compartilhar com vocês um momento pessoal. Eu moro numa casa, e uma casa que dá para uma rua muito movimentada. Mas é um barulho, gente, você não tem ideia. De carro buzinando, 7 horas da manhã, é uma buzinação, é uma coisa horrível. Mas eu acordo todos os dias, ao invés de olhar para a rua, eu primeiro olho para o céu e vejo um céu azul lindo. O sol normalmente amarelo, com aquele calorzinho já no primeiro momento do dia, os pássaros voando em torno desta luz. Pequenas nuvens no céu anunciando, ali um decoado de branco, mostrando que Deus capricha nos seus efeitos quando pinta as paisagens da existência humana. Mas olhar para baixo, eu vejo as pessoas na rua que estão se batendo umas com as outras, elas olham, elas não se conseguem se ver nos olhos, elas não se abraçam, elas vivem freneticamente, passando de um lado para o outro, e uma reclamando, e a outra senta ali, no resmungar do tempo inteiro, e eu fico imaginando, meu Deus, que coisa louca essa rua. Lá na esquina tem um homem, ele é uma pessoa que tem dificuldades mentais, e ele leu um jornal que já deve ter uns 2 anos, esse jornal velho, esse jornal está de cabeça para baixo, ele não sabe ler. Ele tem uma barba desgrenhada, ele tem um cabelo mal formado, uma roupa suja, e ele está ali já há muitos anos, vivendo de favores naquela esquina. Mas nesse dia, algo especial aconteceu. Eu acordei, e um silêncio imenso. Eu cheguei a pensar até no dia de domingo, e na verdade não era. Era um dia de segunda-feira ou terça, não me recordo bem. Cheguei na janela, olhei para cima, o sol lindo, maravilhoso, o céu azul lindo, as nuvens ali, né, brotando ali no canto, e quando eu olhei para baixo, as pessoas estavam diferentes. Elas não buzinavam os seus carros, elas andavam pelas ruas, olhavam-se nos olhos e se abraçavam efusivamente pelos encontros daquelas almas. Era um momento de extrema alegria, parecia que era uma festa de amigos que estava acontecendo ali na rua o tempo inteiro, para lá e para cá. A harmonia daquele lugar me tocou profundamente. E quando eu olhei na esquina, o homem, o louco, que estava lendo o jornal, ele estava muito bem apessoado, com uma roupa elegante, com uma barba cortada, um cabelo alinhado, lendo o jornal todo dia e explicando às pessoas as notícias que lia no jornal. Eu fiquei tão abismado com aquilo que eu achei que eu estivesse com algum problema. Eu disse, eu devo estar com algum distúrbio. Hoje é muito comum, não é, a gente acordar com os distúrbios. Eu disse, eu vou no hospital tomar um remédio desse qualquer para ver se eu consigo, de repente, despertar. Aí eu desci, cheguei no hospital. Quando cheguei no hospital, não tinha ninguém. O hospital não tinha enfermeira, não tinha médico, não tinha recepcionista. A ambulância do lado de fora, o girador aberto, e a ambulância abandonada. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Foi calmo de pior, porque eu tinha imaginado que eu estou ficando realmente louco. Mas antes disso, eu vou na delegacia dar uma queixa, vai que fugiu aí com ele, né? Fomos amigos cívicos, não sei, alguma coisa aconteceu. E aí eu fui na delegacia, quando eu cheguei na delegacia, não tinha ninguém. Tudo vazio, os carros também abandonados, as portas abertas, o gerador rodando. Nossa, estava tudo lá. E eu cheguei e disse assim, agora realmente foi algo, eu fiquei com ele. Fui com o Juliano Moreira. Aí dei aquela caminhada, do nada, cheguei ali no Juliano, entrei vazio. Tinha nada. Todas as portas abertas, não tinha paciente, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. Aí eu disse, meu Deus, eu saí assim ali pela paralela, meio doido, assim, meio desconcertado das ideias, fui parar no canto da pólvora, olha como eu andei.
Aí cheguei no Fórum de Barbosa, entrei, não tinha mesa, não tinha advogado, não tinha juiz, não tinha nenhum, nada desse negócio que a gente conhece. E tinha somente assim, os vãos abertos, como essa sala aqui, e tinha quadros nas paredes. E os quadros eram assim, pessoas amarradas a correntes, pessoas presas num tronco tomando chibatadas, tinha pessoas sendo assassinadas, guerras, cenas de guerra, cenas das conflagrações urbanas, estava acontecendo ali o tempo inteiro, e uma professorinha conduzindo as crianças de montada, apontava para esses quadros e dizia, olha, isso aqui era como era o planeta antes. Eu fui dando de costas assim, saíram como assustado, aí entendendo nada que estava acontecendo, tropecei com um rapaz que estava na porta do Fórum do Barbosa. Ele foi muito educadamente, me pegou, me levantou e disse assim, o senhor está bem? Eu disse, não estou nada bem. Aí contei para ele o que aconteceu. Olha, aconteceu isso. Ele deu risada, olhou para mim e fez, o senhor não está sabendo não? Eu disse, não. A Terra transitou. Eu disse, como assim? Agora nós não somos mais um planeta de provas e expiações, somos um planeta de regeneração. Eu disse, mas amigo, e o hospital? Eu disse, no hospital? Como assim? No planeta de regeneração, os espíritos não adoecem mais como adoeciam antes, porque antes eles adoeciam das dores da alma. E agora eles mais bem esclarecidos sobre como funciona a psicologia do erro, eles não conseguem mais adoecer do corpo. Agora tem outras preocupações além daquelas. Aqui nos hospitais vão acabar todos. E as delegacias? Não tem como ter delegacia mais num planeta desse, porque só tem agora duas leis, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então não tem mais necessidade de lei, não tem mais necessidade de exército, nada. Porque as pessoas agora se dirigem, estão vivendo sob a ética de Santo Agostinho. Ame e faça o que você quiser. Porque você amando, certamente o seu fazer será bem feito. Então, a partir daí, você tem uma vida diferente. E aí eu pensei, aqui vem os lobos. Os lobos não habitam mais esse planeta. Os lobos não estão mais no planeta Terra. Eles agora estão em outros planetas. Foram convidados esses espíritos que viviam na demência a experimentar outras formas de vida em outros lugares. Gente, aquilo foi um impacto tão grande que eu acordei. Me levantei da cama, e aí, barulho insuportável. Lá embaixo, os carros buzinando, as pessoas. Olhei na esquina, vi um homem lá com a sua barba suja, o jornal velho de cabeça para baixo. Eu confesso a vocês que nesse instante me deu uma tristeza enorme. Me deu uma saudade daqueles poucos minutos que eu pude experimentar um mundo diferente. Um mundo de paz. Como seria melhor se nós prestássemos atenção às mensagens que nós recebemos dos Espíritos, para mudar as nossas vidas, mudar verdadeiramente a humanidade no seu rumo e transmigrar essas almas no estágio evolutivo tal que o planeta Terra passe a ser não mais um lugar de pranto e ranger de dentes, mas um lugar de almas felizes que vêm aqui para passar o tempo e rejuvenescer as energias para se prepararem para outros planos, trabalharem para o bem do universo, ó criadores, em plano menor e plano maior. É isso que nos aguarda a todos. O que vivemos hoje é uma pálida ideia do nosso futuro. E o Espiritismo, como aquela porta aberta do irmão, nos abriu a porta dentro de uma sala cinza. E a pergunta que estamos fazendo até hoje é: que lugar é esse, Paulo, que você abriu esta porta? É o seu futuro, é o meu futuro. E para eu passar, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que voltar na terra, abrir os corações que estão fechados pelo ódio e pela indiferença, para que essas chaves possam ser para cada um de nós o momento da nossa libertação. Eu peço encarecidamente a cada um de vocês que reflita sobre essa responsabilidade, porque assim como eu, nossos filhos, os nossos filhos dos filhos, aqueles que virão daqui a muitos anos, eles agradecerão por nosso trabalho de termos mudado o perfil desta terra, acreditando nos potenciais do Espírito que somos, acima de tudo, acreditando nas mensagens de Jesus, que não veio nos converter, veio nos iluminar, para que nós possamos, através das nossas vontades, do nosso labor, do nosso esforço,
construirmos aqui um mundo muito melhor para vivermos. O mundo que nós podemos dizer verdadeiramente que foi um presente de Deus aos seus filhos amados, que voltaram para casa depois de perdidos, estavam mortos e foram renascidos. E a partir daí, nós podemos realmente dizer, valeu a pena. Entendemos as mensagens dos Espíritos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado a vocês, capaz. Dentro da sistemática do aniversário, dentro da sistemática da comemoração dos 51 anos, nós vamos ter um intervalo de 10 minutos, onde vocês poderão aproveitar a oportunidade de optar pela livraria, pelos produtos do artesanato ou pelo lanche lá. Posteriormente, aos 10 minutos, voltaremos para perguntas e respostas. Ok? Então, nos encontraremos daqui a 10 minutos. Uma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Apesar da brilhante palestra do professor Goiânia, mas sempre pode saber. Como fica a questão da evocação? Você tocou a passando do pedido de café, a montagem do próprio livro. Como você vê hoje essa postura de não recomendação das evocações? Chico tinha uma frase que ficou conhecida, né, que o telefone só toca do lá para cá. A questão da educação, ela precisa ter, estar cercada de muito cuidado. Porque o que esse nome hoje diz é que o espírito, às vezes, não está em condições de vir dar uma educação. Ele se encontra, de alguma forma, ainda confuso no seu processo. E, por isso, a dificuldade dele de vir dar uma comunicação. Então, ao ser chamado, aquilo funcione como uma espécie de perturbação a esse que já se encontra em estado de desequilíbrio e também dá margem ao surgimento de mistificações. Uma outra entidade, eventualmente, se apresentando como aquele que foi evocado, dá mensagens que não necessariamente corresponderiam às mensagens originais daquele espírito que foi chamado. Então, eu particularmente não vejo, tecnicamente falando, não existe nenhum problema, até porque na sociedade parisiense, eles faziam evocações comumente até discussíveis. O espírito morria, 2 dias depois ali, eles já se chamavam a reunião para saber o que foi. Agora, com o passar do tempo, esse processo, inclusive a própria sociedade parisiense, ela teve que iniciar os seus processos de maneira ainda descobrindo por tentativa e erro algumas das suas técnicas, daquilo que ele fazia. Então, era comum fazer isso. Naquele tempo, provavelmente, se tivesse continuado esse trabalho, Allan Kardec tivesse continuado as suas pesquisas, ele chegasse à conclusão, como hoje existe, que não é conveniente fazer esse chamamento, a não ser que haja espontaneidade na comunicação do próprio espírito, vendo ali a necessidade da comunicação para não se tornar um processo frio, para não se tornar um processo vulgar. Então, talvez ali sim haja essa possibilidade. Então, hoje, existem técnicas, existem alguns cuidados que são muito mais resultantes também de uma experiência acumulada das sessões mediúnicas do que necessariamente de uma proibição, uma coisa dogmática que diga, não dá para fazer, proibição, é proibido evocar os mortos. Não é necessário. Quando se tem aí, durante esse período todo de reuniões mediúnicas, muito material para se estudar
acerca do que funciona e do que não funciona numa reunião mediúnica. Tem um espírito aqui em Salvador, um médico muito atuante, que ele falava a respeito do interesse, por exemplo, de fazer reuniões com espíritos para conversar sobre assuntos da ciência, por exemplo. Ao invés de você só atender espíritos necessitados, você também trazer espíritos para falar sobre tecnologia, sobre ciência, sobre filosofia. Tem uma tarde de conversas com esses espíritos para poder conversar sobre isso. Então, esse grupo chegou a fazer algumas iniciativas nesse sentido, mas não deu prosseguimento, que não é o foco. Normalmente, as reuniões elas são para receber os espíritos que estão em necessidade, estão em desalinho, para poder fazer esse equilíbrio aí com parte de caridade usando a mediunidade. Uma outra pergunta? Paulo, qual a melhor forma ou meio mais eficaz para que possamos andar na nossa rotina diária de forma mais consciente de que o céu e o inferno vai de acordo com a minha própria conduta? Como eu posso caminhar no sentido de ter uma maior vigilância na vida ou pela vida? Qual o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se dessa vida e se libertar dos arrastos do mal? Um sábio da antiguidade já como disse, conhece a ti mesmo. É a melhor forma da gente fazer. Olha, gente, quando a gente fala sobre pensamento, por exemplo, pensamento não é algo que está acontecendo na cabeça da gente. Pensamento é algo que está acontecendo em todo o corpo, em uma ambiência onde nós estamos inseridos. Então, o que acontece com o pensamento? Ele interfere não somente no meu modo de estar mental, mas no meu estar físico, no meu estar na minha disposição emocional geral. Então, o pensamento é algo muito importante. E o que é que nutre o pensamento? O que nutre o pensamento são as imagens que você fornece ao modelo mental para que ele possa estruturar o seu desenvolvimento e a sua atuação. Por exemplo, se a pessoa gosta de notícias ruins, como a grande maioria das pessoas gostam, porque se não gostasse, as televisões não mostravam as notícias ruins ao meio-dia, na hora do almoço. A pessoa está com medo e está vendo pessoas que morreram, assassinados, etc. Então, isso é um prazer mórbido. Isso não pode ser uma coisa sadia, de jeito nenhum. Porque você começa a construir no seu imaginário toda aquela ambiência daquela situação que envolve o sofrimento, cria uma conexão com aquelas pessoas que estão sofrendo. E traz para o seu campo mental as energias resultantes desse processo. Isso é o que acontece com o mundo espiritual e com o mundo cristão. Então, se a gente faz isso habitualmente, qual é o nível de vibração do nosso estado mental? É bom? Harmonioso? Não pode ser. Não tem como ser. Porque a gente está vibrando em consonância com algo que está desequilibrado. Agora, se eu quero trazer realmente um estado de paz mental, eu tenho que criar as condições para que o meu campo harmônico esteja em sintonia com a harmonia ou coisas que tragam harmonia para a minha vida. Músicas, conversações edificantes, etc. Então, você observa que quando a gente começa uma atividade como essa, vem uma música. O que a música faz? A música muda o padrão vibratório do ambiente. Porque chama os nossos corações para um padrão de vibração único, harmônico, conforme a música que está sendo colocada. Por isso chama de harmonização musical. Depois vem uma oração. O que a oração faz? A oração amplia esse escopo, trazendo para esse campo a espiritualidade que está em consonância com o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, observe que a gente está preparando o ambiente para que tudo que ocorra dentro de um estado harmônico.
Quando a gente faz o evangelho dentro de casa, o evangelho do lar, não é uma atividade religiosa, é uma atividade energética espiritual. É uma atividade que a gente começa fazendo exatamente a mesma coisa. Faz uma vibração, faz uma oração. Pega um texto edificante, um texto que tem uma mensagem nobre, vibra nesse texto, entrando nele, sentindo os efeitos desse texto. E isso faz com que aquela ambiência do lar se modifique. E as pessoas que, mesmo as pessoas que não estão participando dessa reunião, são beneficiadas. Os vizinhos, por exemplo, são beneficiados. Então, a gente está criando uma usina energética, usando esses instrumentos mentais para produzir esses efeitos. Então, se a gente quiser realmente viver a vida de uma maneira mais tranquila, a gente deve pautar a nossa construção mental com valores éticos mais elevados. A gente deve buscar as harmonias e aquilo que Santo Agostinho diz, olha, no final do dia, faz uma reflexão, vê o que é que podia melhorar, vê o que é que eu deixei de fazer que eu podia ter feito, vai analisando essas questões para que o dia de amanhã seja mais produtivo do que o dia de hoje. E com isso, obviamente, que acumulando esses pequenos passos na nossa caminhada, a gente necessariamente evolui e chega numa condição melhor ao final do tempo que a gente foi reservado a cada um aqui na Terra. Eu penso dessa maneira. Então, dando continuidade aos trabalhos, apresentar os nossos agradecimentos, em nome da direção do NACOM, ao nosso amigo companheiro Paulo de Tato, que não podia ser de outra maneira. Com esse nome já nasceu intuído e iluminado, né? E nos trouxe de uma forma brilhante, de forma didática, objetiva, nos mostrando que realmente nós somos responsáveis pelo nosso destino. Se nós saímos daqui certo, e que, claro, que vivemos em sociedade, mas que o nosso crescimento, basicamente, espiritual e moral, depende de cada um de nós. Que a gente não fique nunca deixando para o próximo, achando que o próximo é o culpado, nós estamos responsáveis pelo nosso desenho. E ele nos presenteou, né, não só pela sua brilhante palestra, mas dos 51 anos, e já nos mostrou, inclusive, um cenário do futuro, né, onde, nos seus sonhos, mostrou como vai ser o planeta. E, particularmente, deixou todos aqui contentes, que já nos mostrou a nova realidade. Agradecer aos companheiros da casa que nos prestigiaram. Nós estamos aqui o Tenente Coronel José Góes, que é o diretor aqui da Diretoria da Promoção Social, da diretoria da qual o Verão está ligado, sua esposa, que também é policial militar, e vocês, policiais que estão aqui, sermos essa casa, existe há 51 anos, está a serviço não só dos policiais militares, mas do público em geral. Mas, lembrando, aqui é um centro espírita, uma casa que a gente tem acolhimento, tem curso, palestra. Então, pedimos que siga de multiplicadores mostrando a existência da casa. Agradecer aos internautas que estão nos prestigiando e fazer um convite para que gradativamente venham ao vivo e após conhecer e para prestigiar o Dracon presencialmente. Então, feito isso, mais alguns avisos, hoje é o último mês, é o último sábado. Agradecer aos representantes de outros centros espíritas que prestigiaram, não só hoje, como todo mês. Dizer que o próximo sábado, o tema central será bem-aventurados aflitos, e o subtema vai ser em cada existência um novo ponto de partida. A palestrante vai ser Giovana Cardoso. Informar que hoje nós faremos, depois da oração, vai ter uma comemoração, parece ter bolo, né? Vou cantar o parabéns do Nepo, pelos 51 anos. O passo vai ser coletivo, então convidamos os nossos irmãos passistas para se posicionarem para que possam desenvolver suas atividades.
Continuando, elevando nosso pensamento ao amado Mestre, só não resta agradecer pelo momento de felicidade, de paz, de alegria, pelo grande banquete que foi nos oferecido. E agradecemos ao amado Mestre pelos 51 anos de existência dessa casa de luz, que conceda muitos anos de existência ainda, para que possamos cada dia, a cada momento, levar o conhecimento, o esclarecimento dessa doutrina consoladora, que busca, acima de tudo, buscar que sejamos iluminados, iluminar a nossa consciência e que possamos ter consciência de que somos o servidor, possamos divulgar, multiplicar e levar aqueles que não tiveram a oportunidade, como nós, de estarmos aqui, levar a palavra e o conhecimento do Mestre. Agradecer aos trabalhadores da primeira e da última hora, pela existência desse núcleo, pela sua manutenção, e não podemos deixar de agradecer e lembrarmos do nosso fundador e criador, Coronel Santarém, que nesse momento, com certeza, está entre nós como sempre esteve, com júbilo, alegre, de ver que a semente plantada gerou uma árvore frondosa, continua dando Deus. Por tudo isso, amado Mestre, nós te agradecemos. E em teu nome e com a tua permissão, estamos por encerrarmos. Vamos cantar agora, né? Vai ser lá fora, mas eu vou pedir aos militares presentes que permaneçam um pouquinho aqui no auditório, por favor. Todos os militares. Agradecer pela licença aos companheiros da Casa Militar, agradecer ao Coronel Piton por esse grande apoio do serviço de som, que para nós seja mais uma vez conosco. Muito obrigado. Pronto. A gente vai fazer um registro aqui de imagens dos militares todos aqui presentes, sim. Palestrante. Bora comigo. Vou ficar. Espera aí, Chico. Que aqui é foto e é ao vivo. Tá ao vivo ainda aqui, viu?
Pronto, Paulo. Trabalhador fora da casa. Bora. Cadê? Eu A perna está tremendo. Vai, Chico. Vai. História. vai queimar o fogo. Ô, gente, meu Deus do céu. Misericórdia. Fica à vontade. Pode servir, pode. Pode servir, pode não. A foto, a foto. A foto.